O plástico surgiu na década de 1950 como uma inovação e com a promessa de tornar nossa vida mais prática. Mas, com o passar do tempo, a quantidade de lixo gerada pelo material virou motivo de preocupação. Para se ter uma dimensão do problema, basta observar um dado alarmante. Se as tendências de consumo e descarte continuarem como são hoje, em 2050 haverá mais plástico do que peixes nos oceanos. O copo, o canudinho, a sacolinha. Nas prateleiras do supermercado, só dá a ele. Se por um lado as embalagens descartáveis facilitaram nosso dia a dia, por outro, o acúmulo do plástico no meio ambiente criou um problema difícil de ser resolvido. Embaixo dessas camadas estão toneladas de materiais descartados pelos belo-horizontinos ao longo de 40 anos. É do aterro sanitário desativado que Vanúzia tira as informações para estudar os hábitos de consumo da população. Nas escavações, feitas para pesquisa de doutorado, a durabilidade das embalagens plásticas chama a atenção. Quando a gente retira na escavação os jornais, por exemplo, os papéis, eles desintegram super rápido, enquanto que os plásticos se mantêm nas mesmas condições, ao que tudo indica, de quando eles foram aterrados. O que nós precisamos pensar a respeito dessa questão do plástico é, primeiro, a necessidade de consumir produtos em embalagens plásticas ou derivados do plástico de maneira geral. E segundo, o momento do descarte, né? Porque o que acontece é que esse material descartado, mesmo que de forma correta, como é o caso quando ele é destinado para aterro sanitário, ele continua causando impacto na natureza, continua ocupando muito espaço, ele continua aí num tempo de decomposição que o que a pesquisa mostra inicialmente é que ele vai ter que ser revisto. O Brasil é o quarto país que mais produz lixo plástico no mundo. São 11.300.000 toneladas todos os anos, segundo dados do Banco Mundial. Desse total, 10.300.000 toneladas são recolhidas. O problema é que apenas 1% desse plástico todo é reciclado. Silvana passa a maior parte do tempo assim, separando materiais recicláveis. Ela participa de uma cooperativa de catadores e trabalha há quase 30 anos no ramo. Silvana conta que hoje a maior parte do que é recolhido nas ruas são embalagens plásticas, uma média de 5 toneladas por mês. Esse material pode estar trazendo para a cooperativa, né? Daí a gente pode estar negociando, né, o material, né? E eu acho que isso é importante para a população ver que não é lixo. Esse material hoje ele virou um luxo, né? Sustenta várias famílias. Nós catadores dependemos desse material para a gente sobreviver, né? O material separado pelos catadores é vendido de volta para a indústria. Assim, pode ser transformado e usado novamente. Esse sistema é chamado de logística reversa e está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída por uma lei federal de 2010. Ela vai tratar de uma maneira individualizada e encadeada todo o ciclo produtivo daquele produto. Então a gente vai estar falando que a responsabilidade vai ser do importador, ela vai ser da indústria que faz o produto, ela vai ser do distribuidor, do comerciante e do consumidor, quando ele está consumindo, fazer o descarte correto por meio de coleta seletiva e também dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana, que a gente tem dentro de cada município. E dentro dessa responsabilidade compartilhada, a gente tem atribuições, tanto do ponto penal quanto do ponto de vista administrativo. Quem não atende essas obrigações se responsabiliza perante o poder público. O advogado explica que a responsabilidade de fiscalizar as empresas é do poder público. Aquelas que descumprirem as regras podem ser punidas. A gente tem aí a Lei 9.605, que trata dos crimes ambientais. Nessa lei tem de maneira explícita os tipos penais para responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa, que pode gerar inclusive multas de até 50 milhões de reais, a depender do dano gerado em razão da deposição inadequada de resíduos sólidos.
Ajudar pessoas e empresas a adotar práticas sustentáveis é um dos trabalhos da Luísa. Ela encontra alternativas para que os negócios não prejudiquem o meio ambiente. Essas estratégias construtivas e de hábito de gestão, eu tenho know-how para auxiliá-las, porque isso vai trazer uma qualidade do espaço, uma economia e um retorno ambiental para todo mundo, né? Só que para inspirar clientes, ela resolveu mudar os próprios hábitos. Tudo devidamente registrado nas redes sociais. Dentro da minha bolsa eu tenho realmente um copo de silicone que elimina qualquer um daqueles copos que a gente pega nos consultórios médicos, por exemplo. Tenho o meu canudo de inox, então uma água de coco, alguma coisa eu bebo. E a cultura é tão transformada, o nosso hábito é tão modificado que se em algum momento, por acaso, eu não estou com a minha bolsa, com os meus utensílios que substituem esse plástico descartável que impacta tanto o meio ambiente, eu prefiro recusar ou de me alimentar ou de fazer o uso daquele alimento, por exemplo, do canudinho plástico. Eu prefiro tomar água de coco num copo de vidro do que ter o uso do canudo plástico.